Com Miguel Prata Roque e Cecília Meirelles. Cecília, boa tarde aos dois, naturalmente. Foi uma boa escolha para o Ministério da Administração Interna? Boa tarde. Antes de mais, eu acho que foi sobretudo uma escolha de um perfil muito diferente das duas ministras anteriores e, nesse sentido, uma boa evolução. E eu gostava de dizer isto porque não quero de maneira nenhuma dizer que as anteriores não fossem competentes. Acho que ambas tinham dado provas de que eram mulheres muito competentes nas suas áreas, mas na administração interna, de facto, não era o sítio adequado para elas. E eu acho que isso se tornou, à medida que o tempo foi passando, isso se tornou evidente. Eu não percebo como é que se foi escolher exatamente uma pessoa com o mesmo perfil que a anterior, não é? Porque foi quase um erro repetido. Desta vez, eu acho que Luís Montenegro quis ir buscar uma pessoa com um perfil completamente diferente, com um perfil operacional. Ele também um homem da polícia, embora não das polícias que a administração interna tutela, mas quis ir buscar um homem com um perfil operacional e eu acho que a lógica tem que ser essa. A principal competência, do meu ponto de vista, para o Ministro da Administração Interna é alguém que saiba mandar, é alguém que saiba exercer autoridade, e a autoridade não é autoritarismo, mas é ter autoridade e autoridade do Estado nos sítios em que é necessária, com regras, mas com força. E eu acho que ele faz este equilíbrio. Miguel. Bom, eu acho que a principal novidade foi a circunstância de não ter havido uma remodelação mais profunda. E, portanto, a opção do Primeiro-Ministro foi, face a uma grande contestação que se tem sentido nas ruas depois da greve geral ao pacote laboral, que sei que vamos discutir a seguir, depois da vitória de António José Seguro e da circunstância do candidato apoiado pelo PSD ter ficado em quarto lugar nas eleições presidenciais e não ter tido capacidade de mobilização de votos, Luís Montenegro preferiu não rejuvenescer já o governo. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade é que este novo ministro mantém exatamente os mesmos secretários de Estado. Na minha perspectiva, isto dá-me a entender que Luís Montenegro não percebeu o que é que tem estado a correr mal relativamente ao funcionamento do seu governo. E, portanto, eu esperaria, porque eu já elogiei aqui Margarida Blasco quando tomou posse, já elogiei aqui Maria Lúcia Amaral, e Luís Neves tem também um currículo irrepreensível para o exercício desta função. Eu acho, aliás, que Luís Montenegro percebeu que a sua excessiva colagem ao Chega, principalmente em matéria de discurso sobre segurança interna e a relação entre criminalidade e imigração, não está a surtir efeito. E percebeu que grande parte do seu eleitorado continua a ser um eleitorado moderado que não aceita este tipo de discurso. E, portanto, ir buscar Luís Neves, que fez declarações em audiências parlamentares, justamente demonstrando com factos, com números, que não há nenhuma ligação, antes pelo contrário, entre imigração e aumento da criminalidade, quer dizer também alguma coisa. E eu acho que há aqui, no entanto, mas o Miguel dois óbvios... acha mal ele ter mantido os dois secretários de Estado? Eu não posso fazer esse juízo. Eu acho é que, quando enviou esses secretários de Estado para o terreno, e esses secretários de Estado no terreno, em Leiria, na Marinha Grande, não conseguiram detectar a gravidade do problema que tinha sido criado pela tempestade Christine, que não tiveram capacidade de operacionalizar a resposta, essas pessoas são reconduzidas no cargo. Porque esta ideia de imolar na fogueira Maria Lúcia Amaral, tentando passar uma esponja como se fosse apenas uma incapacidade de falar ao país, que também foi, manifestamente, eu julgo que merecia que o Governo tivesse refletido mais sobre as razões deste falhanço. Cecília, se me permites só acrescentar agora, eu acho que há dois pontos negativos relativamente à nomeação do Luís Neves, ou pelo menos preocupantes, que são: nós precisamos saber se queremos um Ministro da Segurança Interna ou se queremos um Ministro da Administração Interna. E a Administração Interna até hoje tem sido muito mais ampla do que apenas as questões de segurança. Em matéria de proteção civil, eu confesso que não conheço experiência prática de Luís Neves relativamente a essa matéria. Devo dizer que, por exemplo, em matéria de de investigação de criminalidade incendiária, por exemplo, fogos postos durante os incêndios, a Polícia Judiciária tem competência por via de lei e, portanto, Luís Neves tem essa experiência de trabalhar com outras polícias e com outras forças de proteção civil relativamente à prevenção de incêndios. Agora, eu fico sinceramente na expectativa. O facto de ele ter saído diretamente da investigação para um lugar no governo já me parece mais preocupante.
Então, Como lá ele vamos. investiga a criminalidade económica, significa que tem conhecimento sobre factos relativamente a pessoas que no fundo, dialogam permanentemente. Já vamos falar com o das governo. incompatibilidades, mas a Cecília queria... Eu queria dizer, porque eu não fiquei nada surpreendida por a remodelação ter sido esta, porque para mim foi absolutamente evidente que foi a Ministra da Administração Interna que achou que não tinha condições para continuar o cargo. Isto pareceu-me absolutamente evidente. Agora, também não haveria uma democratização excessiva das responsabilidades. Eu acho que foi visível, e para mim foi particularmente visível, que a figura que faltou foi uma figura de autoridade, mais do que operacionalizar, sobretudo num país em que corporações, digamos assim, são tão enraizadas como em Portugal. Aquilo que se espera é alguém que esteja no topo e que saiba dizer, não, o Estado tem que utilizar todos os meios que tenham ao seu dispor, não apenas aqueles que estão na proteção civil, por exemplo, num caso como este, que aconteceu. E acho que isso foi visível, que isso falhou, e acho que era visível que a Ministra não tinha perfil para isso. Imaginar que à boleia disto, ou imaginar que Luís Montenegro vai fazer remodelações à boleia, seja do que for, eu acho que é... E os secretários de Estado deviam ter saído? Ou... Não, com certeza que não. Aliás, quando ele os reconduziu logo naquele momento, deu esse sinal, claro, não foi novidade nenhuma, já toda a gente tinha percebido. Aliás, nem todos os secretários de Estado têm competências sobre a proteção civil, não é? Portanto, também não democratizaria. Há aqui uma questão, mas não acho que foi evidente aqui o que é que falhou. Depois, em relação a Luís Neves, eu não acho que o Ministro da Administração Interna tem que ser propriamente um técnico da proteção civil, não é isso que se pretende. Mas o Primeiro-Ministro pretende fazer uma reformatação da proteção civil. Que vem da polícia, mas não vem da polícia que é tutelada pelo Ministério da Administração Interna. A Polícia Judiciária não é tutelada pelo Ministério da Administração Interna. E, portanto, ele vai ter, e há sempre uma certa rivalidade até entre a polícia, a guarda... Enfim, ele vai ter aqui um papel que é relevante. Quanto às... Eu não era superficial na análise desta pessoa, porque muitas vezes eu vejo na análise pública quase reduzi-lo a umas declarações. E eu acho que ele, quase fazendo dele uma espécie de um ativista de esquerda, ele é tudo menos isso. E eu acho que convém termos esta noção. Ele limitou-se a fazer uma análise enquanto diretor da Polícia Judiciária, dizendo que trabalhava com números e limitou-se a dizer quais eram os números. Eu acho que isto que é relativamente razoável. Agora, imaginar que, por causa disto, ele é uma pessoa para quem a segurança é indiferente, eu acho que ele é tudo menos isso. Gostava só de dizer uma coisa, porque sobre percepção de insegurança. E eu ouvia, hoje lembrei-me disto porque fui ouvir novamente o diretor do PJ e ouvi um pouco da hora anterior, porque eu embirro solenemente com a ideia de que há uma percepção de insegurança. Vamos lá ver. Mas que essa percepção tem que ser respeitada. Aqui discordo do novo ministro. Vamos lá ver. Das duas, uma. Ou nós estamos a falar de ideias que não têm nenhuma correspondência com a realidade e então nós temos que ter respeito pelas pessoas, mas aquilo que temos que dizer é desconstruir essas ideias com factos e com números, ou nós estamos a falar de uma coisa diferente. Eu chamo a atenção para isto. Portugal é, do ponto de vista genérico, embora com alguns sinais preocupantes, mas do ponto de vista genérico é um país seguro. Isto não quer dizer que todos os pontos do nosso território sejam seguros e que não haja muitas pessoas que tenham toda a razão pelo sítio em que vive, pelos sítios que frequentam entre a casa e o trabalho, para se sentirem muitíssimo inseguras. E dizer a essas pessoas que elas têm uma percepção, porque andam a ver fake news ou redes sociais, em vez de perceber que há sítios do território em que a polícia tem que estar mais presente, em que as forças da autoridade têm que estar mais presentes, é, do meu ponto de vista, um erro crasso. Incompatibilidades, Miguel. Pronto. Então, tentando fazer um bocadinho a pedagogia que a Cecília estava também a propor, nós muitas das vezes olhamos para as polícias e até para o Ministério Público como se a sua única função fosse a investigação e a perseguição criminal. E não é verdade. Há várias outras funções. Por exemplo, cabe ao Ministério Público ir a um tribunal administrativo e instaurar uma ação para, por exemplo, declarar ilegal determinada decisão administrativa, por exemplo, de construção, um empreendimento imobiliário que tenha sido mal licenciado por uma Câmara Municipal. Cabe à polícia verificar se a lei do ruído é ou não é cumprida. E não estamos a falar aqui no domínio da investigação criminal. O meu principal receio é nós olharmos para alguém que passou a vida inteira a fazer investigação criminal e acharmos que a administração interna, manter a paz pública, manter a segurança, não é apenas tratar de criminalidade. Porque, por exemplo, vamos pensar nos problemas da proteção civil. Nós vimos, por exemplo, relativamente ao Rio de Mondego, um conjunto de infraestruturas públicas relativamente às quais não foi feita fiscalização da sua conservação.
As forças da autoridade também servem para isso, para detectar que haja iluminação destruída, para detectar que hajam equipamentos públicos destruídos, para ouvir queixas dos cidadãos, para fazerem policiamento de proximidade, para irem jogar basquetebol nas comunidades mais excluídas e tecerem laços de colaboração com essas comunidades. Acho que jogarem basquetebol, seja nas comunidades excluídas, seja noutras comunidades quaisquer, não acho que seja exatamente o papel da polícia ou de qualquer outro funcionário do Estado. Mas há unidades especiais, mas há unidades especiais, por exemplo, aqui em Portugal, aqui na Grande Lisboa, que está justamente destinada a fazer mesmo isso, a fazer essa polícia de proximidade junto às comunidades, a conhecer os restaurantes, a conhecer os cafés, a estar com essas comunidades locais. E acho que é muito importante. Não sequer, não conseguem ver uma grande autoridade. Não é totalmente verdade. Não está a entrar no tema das incompatibilidades. Relativamente à incompatibilidade, o meu problema é este. Vamos imaginar que o Governo está a ter uma negociação com um grande grupo económico e o Ministro da Administração Interna sabe que há uma investigação judicial a correr termos contra ele e que a Polícia Judiciária está a fazer essa investigação. Ele tem, obviamente, informação privilegiada. Pode não partilhar essa informação com o Primeiro-Ministro. Do meu ponto de vista, não pode, porque isso romperia a lealdade institucional. Depois há aqui também outros problemas, que é saber quem será designado como o novo diretor da Polícia Judiciária. Não fui eu que criticou, foi o PSD, foi o CDS, foi a oposição ao governo anterior que houvesse uma saída, por exemplo, de Mário Centeno do governo para o Banco de Portugal. Agora estamos a ver já vimos duas saídas inversas. Primeiro, Lúcia Amaral, que saiu diretamente provedora da Justiça, cuja função é justamente defender os direitos dos cidadãos, e agora vemos Luís Neves a sair da Polícia Judiciária diretamente para o governo. Ainda por cima, quando o Primeiro-Ministro está sob investigação, eu não estou a dizer que isto seja relevante ou que Luís Neves tenha eticamente algum problema a exercer a função que exerce. Mas, obviamente, que do ponto de vista do espaço público, a questão não pode deixa de ser colocado. Cecília, já vou querer ouvir sobre isto. Só quero dar uma notícia de última hora importantíssima. A autoestrada A1 foi reaberta à circulação com a circulação condicionada nos dois sentidos na zona de Coimbra, está a ser feita numa única faixa de rodagem, mas já foi reaberta temporariamente, de forma condicionada, portanto muito cuidado ao circular, mas faixa de circulação nos dois sentidos era importantíssima, é a principal autoestrada do país. Cília, sobre incompatibilidades. Bom, sobre incompatibilidades, eu acho que nós estamos a chegar a um ponto tal em que já é impossível nomear alguém em que não haja incompatibilidades. E isso leva a uma banalização do conceito que eu não faria. Vamos lá ver, se nós estivéssemos perante um caso em que Luís Montenegro, tendo uma investigação criminal a correr contra si, nomeava um diretor nacional da PJ, a investigação era arquivada e ele a seguir vinha para o governo, eu realmente achava que havia aqui qualquer coisa. Agora, nós estamos a falar de um diretor nacional da PJ que foi nomeado pelo Partido Socialista. Muito antes nós estamos a falar disto. E estamos a falar de várias investigações em curso, que arquiva uma, abre outra, arquiva uma, abre outra. Há várias em curso, continuam lá em curso. Dizer que ele andou a investigar. Os diretores nacionais da PJ não andam a investigar coisas, quer dizer, não andam de manhã dirigem a PJ, não, e à tarde tal como vão fazer umas horas aos processos e aos inquéritos. Este era não muito é ativo, até enviou inspectores para a Madeira. Acho, parece-me... Bem, mas isso, alocar os meios é uma coisa que ele pode fazer. Se me dissesse assim, ele enquanto diretor nacional... Ele enquanto diretor nacional... Pode fazê-lo. Ele enquanto diretor nacional da PJ recusou meios para investigar alguma coisa que o procurador, por exemplo, num inquérito achou, eu aí acharia suspeito. Agora, por si... Repare, o Governo não pode, agora não pode nomear os polícias porque senão é suspeito, porque há uma investigação. Imagino também não queiramos que ele nomeie os ladrões, não é? Depois não pode, magistrados também não pode ser, nem do Ministério Público, nem juízes. Do setor privado também são suspeitos de tudo. Académicos também não convém, quer dizer, só às tantas da administração tributária. Ainda pior, porque este processo é tributário, eu não sei onde é que ele ia recrutar um ministro. Eu chamo a atenção, porque estas coisas podem trazer alguma vantagem política, mas vamos tentar manter as suspeitas. Num mundo em que toda a gente é suspeita, até provar que é inocente, é um mundo em que ninguém é suspeito de nada, é um mundo de... Acho, francamente, se há alguma suspeita sobre o senhor, digam qual é. Agora, simplesmente por ele ter sido diretor da PJ,
E dizer o que é que ele investigou. Ele investigou tudo, porque ele, como diretor, não investigou nada, como é por demais evidente, e tutelou toda a polícia, como também me parece que é evidente. Avançar... É como o Procurador-Geral da República em relação ao Ministério Público. Preciso só de avançar com mais uma notícia de última hora, que é um ponto de agenda também importante que acabámos de conhecer. António José Seguro, o presidente eleito, recebe amanhã o primeiro-ministro às 4 da tarde para ouvir detalhes do PT-RR. Avançamos para falar da reforma laboral. A ministra não desiste dela e diz que vai com ela ao Parlamento se for caso disso, se não houver negociações. Bom, não houver negociações que tenham algum resultado, naturalmente. Sim. Mais uma vez, o processo tem sido bastante rocambolesco. No início deste processo, aparentemente havia um consenso à direita e a direita tem 67% dos deputados no Parlamento e, à partida, este pacote laboral estaria aprovado. Depois de ter havido reações a esse pacote laboral, algumas dessas reações têm a ver, por exemplo, com legislação de proteção da família e de proteção da parentalidade. Por exemplo, este pacote laboral previa que mulheres que amamentem há mais de 2 anos tivessem que fazer uma prova mensal, através de atestado médico, de que necessitavam de fazer esse mesmo aleitamento. Esta mesma reforma laboral também prevê outra coisa. Previa que alguém que fosse pai de um menor até 12 anos não pudesse recusar horário pós-laboral ou horário aos feriados e aos fins de semana. Hoje houve reunião com o GT e aparentemente aquilo que se diz é que há acordo relativamente a estas matérias da parentalidade, portanto aparentemente o Governo terá recuado relativamente a isso e terá havido acordo também relativamente ao teletrabalho. Por exemplo, até agora só o trabalhador é que tem que fundamentar que se recusa teletrabalho. Imagina, a empresa propõe ao trabalhador que ele passe a exercer o seu trabalho em teletrabalho, ele pode recusar desde que fundamente. Mas, no caso da empresa, ela também tem que, quando o trabalhador pede teletrabalho, neste momento, o Código de Trabalho também exige que a empresa fundamente essa mesma recusa. O pacote laboral agora eliminava essa possibilidade de recusa, ou seja, dificultava o teletrabalho a pedido do trabalhador. Aparentemente também há acordo relativamente a isso. O que é que eu tenho a dizer quanto a isto? Manifestamente, o governo de Luís Montenegro é um governo de centro-direita e deve conhecer qual é o seu eleitorado. O seu eleitorado é essencialmente um eleitorado de trabalhador e de classe média, tem sido esse eleitorado que tem dado vitórias à AD, de PSD e CDS. E eu acho que o PSD esqueceu-se disso nos últimos meses. Se o PSD quer regressar agora ao centro, negociar com o Partido Socialista e chegar a um acordo sensato relativamente à reforma, julgo que essa reforma terá todas as condições para passar no Parlamento. Cília, reforma laboral. Bom, eu acho que esta reforma laboral começou com a qual eu concordo genericamente. Eu acho que é bom que haja uma reforma laboral. Ela começou por se deixar enredar na discussão basicamente sobre direitos de parentalidade e aleitamento. Para mim sempre foi evidente que esse não era o cerne da reforma laboral e que parecia-me óbvio que era uma coisa em que o Governo podia ceder. Agora, aquilo que se viu da OGT foi a OGT apresentar uma contraproposta que tinha 35 horas de trabalho semanal para toda a gente, na função privada, e, portanto, significava que havia 5 horas de trabalho semanal que desapareciam e 4 semanas de trabalho de 4 dias, portanto, e não tinha nada do que estava em cima da mesa. Portanto, das duas uma, ou há aqui algum aproximar das partes, ou então não há acordo possível, até porque não me parece que, havendo um acordo, que haja a mínima hipótese económica de Portugal, nas atuais condições do mercado de trabalho, passar a ter uma semana de 4 dias. Com toda a franqueza, era fantástico, mas não há a mínima hipótese disso acontecer. Portanto, das duas uma. Ou há aqui bastantes inversões de todas as partes, bastantes recursos de todas as partes e se chega a um acordo, e então eu acho que chegando com um acordo de concertação social ao Parlamento, será fácil vê-lo aprovado, talvez com algumas alterações, mas será fácil vê-lo aprovado no Parlamento. Agora, toda esta discussão sempre me pareceu um bocadinho recambulesca, porque vamos lá ver, ou há acordo na concertação social, ou há acordo no Parlamento, ou o Governo não tem nenhuma capacidade de fazer passar a reforma laboral. Portanto, isto era sempre absolutamente necessário. Mas a Ministra não colocou esta discussão num ponto que ou há reforma laboral ou ela sai?
também? Eu não vi isso dessa forma, francamente. Eu acho que ela falou da reforma laboral desde o momento em que houve um acordo de rendimentos, sempre teve essa intenção, avançou com isto, mas a determinada altura a UGT, que normalmente costuma ser um parceiro, as mostra que dá é que não quer fazer esta negociação. E depois, acho que o Chega esteve ali, houve um momento em que teve abertura, depois houve um momento em que começou a parecer que isto podia ser impopular e, obviamente, que se retirou rapidamente e que disse que isto era um bar aberto de despedimentos, que é enfim, não é, mas não vale a pena ter quando as discussões entram neste tipo de diálogo, acho que deixam de ser racionais e, portanto, para mim é muito, ou há acordo na concertação social, ou, se a questão for apenas para o Parlamento, das duas uma. Ou o Chega diz o contrário daquilo que disse e diz que quer negociar salários, eu ponderaria, mas acho improvável que isso aconteça. Muito obrigada aos dois. Até para a semana. Obrigada.